26 dias ativando o arquétipo da Mary Mole. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia e aqui no meu canal eu compartilho em tempo real como tem sido a minha experiência com o uso de arquétipo. Hoje é dia 15 de junho de 2026, faz exatamente 26 dias que eu estou com esse arquétipo ativado, que é o arquétipo da Mary Mole. Estou usando essa imagem aqui, tá, gente? Vou deixar aqui a fotinho para vocês verem. Eu tô com essa imagem no meu celular. Bom, vou falar aqui para vocês o que eu tenho percebido de bom, de interessante, que eu, Flávia, né, percebo em mim, na minha vida, e também depois eu falo para vocês, digamos, o lado sombra, que eu acho que possa ser do arquétipo. Gente, se você está chegando aqui, é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, já tem uma playlist aqui onde eu falo desse arquétipo, que tem me acontecido, tá? Eu venho aqui mesmo toda semana falando dos arquétipos que eu estou usando e o que tem me acontecido. Não sou consultora de arquétipos, tá? Apenas é as minhas percepções em relação ao arquétipo na minha vida, tá? Lembrando que talvez algumas coisas que vão acontecer ainda ou aconteceu eu não percebi, né? Mas como depois que eu comecei a gravar vídeo nessa intenção de registrar o que tem me acontecido, eu tenho feito o máximo para perceber o que tem me acontecido. Primeiramente, vou falar das coisas boas que eu acho que tem me acontecido enquanto eu estou com esse arquétipo, né? Vou ir lendo aqui minhas anotações que eu fiz para mim não me perder. Esse arquétipo, né, ele é bem feminino. É como se eu trabalhasse o meu feminino como eu nunca trabalhei na minha vida. É um arquétipo que eu estou gostando muito, apesar de eu ter sentido algumas sombrinhas, assim, tá bem sutil, mas se ficar muito intenso, talvez eu desative ele, mas como hoje faz só 26 dias, eu acho que não, ainda dá para mim ir levando. Eu arrumei essa semana as minhas roupas íntimas, peguei roupa íntima minha que tava velha, sabe? Que você vai usando ali e não... tá sem graça. Peguei e joguei fora. Igual eu falei, é como se eu estivesse trabalhando o meu feminino e tá sendo muito gostoso, muito prazeroso. Pra mim, Flávia, é uma energia muito gostosa, de uma pessoa doce. Enfim, é uma energia muito boa. O que eu percebi, meu ciclo menstrual é bem pouquinho, sabe? É sempre 2, 3 dias. E depois que eu tive o arquétipo, meu ciclo durou mais e eu não tive cólica, sabe? Não que eu tenha muito. Eu tenho, mas não... Eu tenho cólica, eu tenho um pouquinho de dor de cabeça, mas depois que eu tive o arquétipo, eu só fiquei alguns dias além do meu ciclo normal, digamos assim, e não tive cólica, não tive dor de cabeça, não tive nada. Eu achei isso muito interessante. Lembrando, gente, que é as minhas percepções em mim, Flávia, tá? Eu peguei uma frase que eu li que associam a ela, sabe? E essa frase me marcou muito. Que fala: não me importa em viver um mundo de homens, desde que eu possa ser uma mulher nele. Ela é muito revolucionária. Eu acho ela uma mulher muito, assim, eu estou apaixonada com a história dela. Muito, muito mesmo, principalmente porque ela se destacou no meio de várias mulheres ali que já estavam ali na carreira há muito tempo, né? A fama dela chegou muito rápido, menos de uma década. Eu li que ela atingiu, né, essa fama toda no mundo todo em 8 anos. Então, assim, eu estou mais estudiosa, sabe, em relação às leis espirituais, as coisas mesmo que eu preciso resolver, o financeiro. Enfim, a minha vida. Esses dias, desde que eu tive o arquétipo da Mary Mole, eu estudo tudo, eu percebo que eu estou mais inteligente. Acho que essa é a palavra certa. Até mesmo no meu trabalho, para mim dar aula, sabe? Tem conteúdo que eu tenho que revisar. E antes dela, assim, né? Eu acho que acentuou, né? Eu revisava algumas coisas 2, 3 vezes e nem entrava. E depois que eu trouxe o arquétipo, assim, parece que eu consigo estudar com muita facilidade e entender. Não, digamos, não é que estudar com muita facilidade. Eu sinto motivação, sabe?
mais ou menos isso. Como eu falei, eu estou com essa imagem aqui, eu vou deixar aqui. Essa imagem aqui dela que eu estou usando. Hoje eu estou pensando em trocar, porque eu estou só com essa imagem que é o rosto dela só. Eu li até que ela é sensual e tal, isso não despertou em mim nada disso. Mas me aconteceu 2 fatores que eu vou falar aqui, que eu acho que possa ser sombra do arquétipo da Mary Moore, tá? Sim, eu percebo, gente, que depois que eu comecei a gravar vídeos, né? Se você for lá ver meus primeiros vídeos, você vai ver assim, que eu nem conseguia olhar bem pra câmera, assim, eu não sabia que ponto aqui, se eu olhava aqui, se eu olhava aqui, para que meu vídeo ficasse melhor. E depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Moore, eu percebi que os vídeos que eu gravei, eu consegui ter uma comunicação mais clara com a câmera aqui do celular, tá? Isso para mim foi um lado positivo, tá? Tenho recebido muito elogio, tá? Tô trabalhando numa escola e eu percebo tanto que as pessoas querem estar perto de mim, conversam comigo, me tratam muito bem. Eu acho que isso é do arquétipo da Mary Moore, tá? Até quando eu te veio a primeira vez, eu estava em outra escola e eu fui muito recebida nessa outra escola também. Já falei isso aqui no meu primeiro vídeo. É como eu cheguei lá como se eu fosse uma pessoa muito, muito importante, sabe? Perceba em mim, não sei se é a sombra ou se é a luz, um viés de contra o sistema, contra tudo, política, contra, enfim, esse mundo assim. Lembrando também que eu sou professora de geografia, então acaba que é uma área que eu preciso, às vezes, ter um pouco de conhecimento, saber. E aí, né, automaticamente eu também tenho minha opinião. Mas, depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Moore, eu sinto meio que uma revolta em relação a alguns temas, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui que eu escrevi. Melhorei aqui, eu acho que minha comunicação visual com o celular tá melhor. Já coloquei aqui. Bom, vou falar agora o que me aconteceu em relação à sombra, que eu acho que possa ser sombra. Eu tenho uma pessoa no meu WhatsApp, que foi uma pessoa que eu trabalhei com ele o ano retrasado, era meu supervisor e tal. E a gente, né, ficou amigos assim, eu salvei o telefone dele e tal, aí acaba que eu vejo o status dele, às vezes comenta, ele vê os meus e tal, comenta também, super na amizade. Quando foi essa semana, ele me mandou uma mensagem assim, diferente, normal. Sabe aquela pessoa que você tem só contato profissional? A minha relação com ele é só isso, a gente conversa só sobre assuntos profissionais. Tanto é que, até porque também ele é casado. E mesmo se não fosse, não era uma pessoa do meu interesse, digamos assim. E aí, quando foi essa semana, ele me cantou, foi com umas palavras bem assim claras, falando que quando eu trabalhava com ele me olhava, enfim, foi assim, eu fiquei assim boba, porque realmente eu não esperava dessa pessoa esse tipo de conversa, sabe? Foi até um pouco invasivo. Não sou nenhuma menininha não, gente, mas assim, eu achei muito... Falei, cara, meu, como que pode? Sabe? Enfim. Ele, um outro homem também casado, eu acho que isso é sombra. Não sei, não tô falando que ela era uma mulher que andava com homem. Não, eu falo no sentido de tipo de ser desejada, sabe? Ela era uma mulher famosa, né, gente? Então, automaticamente, ela era desejada praticamente por todos os homens do mundo, né? Porque ela era o feminino, né? O arquétipo do amor. Então, eu percebi isso. Outro homem também, isso foi até na live que eu faço na Shopee, eu trabalho com a Shopee também, fazendo live, divulgando produto, vendendo algumas coisas lá. E ele também falou algo, ele ainda falou assim, nossa, pra mim você é a mulher mais bonita do mundo. Aí eu, ai, caraca, meu. Eu fiquei meio assim. E a pessoa também comprometida, sabe?
E teve essa semana também uma outra pessoa, assim, lembrando, gente, que eu não ativei o arquétipo com a intenção de entrar em relacionamento. Inclusive, até eu falo aqui no meu primeiro vídeo, a minha intenção com ela é visibilidade, vendas e dinheiro, prosperidade, sabe? Essa é a minha intenção, prosperidade no quesito financeiro, tá, gente? Esse é meu objetivo com o arquétipo da Mary Mole, né? E aí essa semana, mas eu acho que automaticamente vai dar as crenças também de como a gente está. Um rapaz que eu conversava com ele e tal, esse é solteiro, menos mal. Ele me mandou mensagem querendo me ver e a gente se viu. E aí a gente deu uns beijos e tal. Eu achei bem... Foi bom pra mim. Eu tava um tempo sem beijar na boca. E também porque eu achei bem interessante, assim. Estranho e interessante ao mesmo tempo. Que tinha muitos tempos que a gente não se falava, sabe? Tava só ali. No meu celular, às vezes via status dele, ele viu o meu, comentava alguma coisa, mas nada assim de querer estar junto, tá? E aí ele foi, quis me ver e tal, a gente se viu, enfim. Bom, foi isso que me aconteceu nesses dias com o arquétipo da Mary Mole. Tenho estudado o caminho das falécias de novo e tem me feito muito, muito bem. Eu tirei o cabelo que eu estava, depois que eu tive o arquétipo da Mary Mole, eu estava com o cabelo, mas brotou dentro de mim a vontade de estar com o meu cabelo natural. Eu só dei uma pintada nele. Eu acho que foi o arquétipo da Mary Mole também que trouxe isso pra mim, essa querer mudar o meu cabelo. Eu tava enjoada do nada não. Depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Mole, eu enjoei do cabelo que eu estava. Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. Ah, lado sombra. O lado sombra, né, além de ser esses flertes de homem casado, pra mim isso foi negativo, foi que tem me dado um aperto no coração em relação à vida, sabe? O medo de morrer. Outro dia minha menina tava tossindo, gripada e tal, começou a gripar, né, que tá muito frio e tal. E assim, vem pensamentos assim de coisas negativas, sabe? Tipo assim, e aí se morrer? Umas coisas meio que assim. Eu percebi que foi depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Mole. É uma energia que me dá muita sede de viver, sabe? Muita juventude, muito glamour, assim, sabe? Parece que eu quero viver uma vida de glamour, que eu quero as melhores coisas da face da terra. Não que eu não queira, eu quero, gente. Mas depois que eu trouxe a Mary Mole, isso parece que acentuou, sabe? Uma vontade de estar nos melhores lugares, sabe? Nossa, assim, uma sensação bem bacana. E aí essa vontade de morrer, né? Acho que me perdi aqui, mas eu vou falar o que veio aqui agora, senão eu vou me perder. Esse é o lado sombra, o medo de morrer, talvez seja por isso de eu não vou aproveitar isso. Tem também me surgido muito pensamento do passado, ai, que eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Se eu tivesse feito isso, tava assim, meio que tipo, opa, eu tenho que vigiar meu pensamento, tipo, pra me não levar pro lado negativo, sabe? Deixar aqueles passarinhos botar aqui e eu alimentar. Lembrando também que eu estou com o arquétipo do Falcão, então eu acho que o Falcão ele me dá bem uma equilibrada nisso, sabe? O Falcão ele me mostra muito clara a minha autossabotagem. Então parece que ele ameniza esse lado sombra, sabe? De uns pensamentos meio intrusos e ruins. Em questão, a última aqui, que foi a questão da maternidade. Eu sou mãe de uma mocinha de 19 anos, Ana Beatriz, ela é autista e ela tem uma deficiência intelectual. E a maternidade atípica é diferente, né? Não vou falar que é mais difícil, mas seja diferente. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, talvez ela vai considerar que seja mais difícil. Mas eu, Flávia, dentro de mim, eu já trabalhei isso e eu aceito super de boa, eu entendo. Sabe, já tive fase da minha vida de questionar muito por quê e tal. E depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Mole, né, ela não foi mãe, né? Ela passou por 2 abortos, acho que um espontâneo, o outro eu li, mas eu não lembro bem. Eu sei que ela passou por 2 abortos.
mas tem mexido um pouco com o meu sentido de maternidade, no quesito, tipo, às vezes eu me pego pensando assim, e se a Ana Beatriz não fosse assim? E às vezes, porque às vezes eu quero, igual, por exemplo, hoje eu trabalho só na parte da manhã em escola, porque à tarde, né, ela tem as atividades dela e eu também não consigo deixar ela grande parte do dia sem eu. Ela tá trabalhando, eu tô trabalhando com ela agora em Independência, o médico já pediu, ela já tá com 19 anos e tal. Enfim, e aí por um momento, né, porque eu tenho passado por alguns problemas financeiros, eu fico, ai meu Deus, eu podia trabalhar de tarde e tal. E aí vem na minha mente, sabe, esses pensamentos, eu meio que me questionando em relação à minha maternidade, sabe? Então eu acho que isso possa ser uma sombra, porque se eu começo a alimentar os pensamentos, eu começo a ficar frustrada, sabe? Então, assim, mas eu tô me equilibrando pra não me deixar essa sombra atrapalhar a intenção que é a visibilidade, a prosperidade, as vendas e tal. Não tenho feito muitas vendas. Esse mês tá um pouco, hoje é dia 15, tá um pouco complicado, mas assim, teve um dia que eu virei uma chave, eu estava com a Mary Moore. No outro dia foi o dia que eu fiz mais vendas. Foi depois que eu trouxe o arquétipo da Mary Moore. Foi até nesse mês mesmo. Mas assim, depois desse dia que as vendas começaram a cair. Enfim, esse vídeo vai ficar muito grande. Essas foram as minhas percepções nesses dias sobre o arquétipo da Mary Moore, tá? Vou trocar hoje a imagem dela para ver o que acontece mais, sabe? Porque tá só essa imagem aqui que eu vou deixar aqui para vocês do rosto dela e tal, né? Tem imagem dela lá segurando o vestido, com o vestido voando e tal. Tem várias imagens dela aqui e eu tô querendo intercalar. Eu acho que no próximo vídeo eu já vou, no próximo vídeo eu já vou estar com ele ativado, mas com outra imagem para me ver se o que muda, se melhora aí um pouco também as minhas vendas, tá? Obrigada a você que ficou aqui comigo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, se inscreva aí no meu canal, tá? Deixe uma curtida, um comentário. E eu aguardo vocês aí, gente, nos próximos vídeos. Obrigada!